Educação, capítulo 21. Estudo de Fisiologia. De um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Desde que o espírito e a alma encontram expressão mediante o corpo, tanto o vigor mental como o espiritual dependem em grande parte da força e atividade física. O que quer que promova a saúde física, promoverá o desenvolvimento de um espírito robusto e um caráter bem equilibrado. Sem saúde, ninguém pode compreender distintamente suas obrigações ou completamente cumpri-las para consigo mesmo, seus semelhantes ou seu Criador. Portanto, a saúde deve ser tão fielmente conservada como o caráter. Um conhecimento de fisiologia e higiene deve ser a base de todo o esforço educativo. Apesar de serem hoje os fatos da fisiologia tão geralmente compreendidos, há uma diferença alarmante em relação aos princípios da saúde. Mesmo dentre os que conhecem estes princípios, poucos há que os ponham em prática. Seguem a inclinação ou o impulso tão cegamente como se a vida fosse dirigida por mero acaso, em vez de o ser por leis definidas e invariáveis. A mocidade no frescor e vigor da vida, pouco se compenetra do valor de sua abundante energia. Tesouro mais precioso do que o ouro, mais essencial para o progresso do que a erudição, posição social ou riquezas, em quão pouca conta ela é tida. Quão temerariamente é dissipada, quantos homens, sacrificando a saúde na luta pelas riquezas ou poderio, têm quase atingido o objeto de seu desejo apenas para cair inertes, enquanto o outro, possuindo resistência física superior, se apodera da recompensa há tanto tempo almejada. Mediante condições mórbidas resultantes da negligência das leis da saúde, quantos têm sido levados a práticas ruins, com sacrifício de toda a esperança para este mundo e para o próximo? No estudo da fisiologia, os alunos devem ser levados a ver o valor da energia física e como pode ela ser preservada e desenvolvida de modo a contribuir no mais alto ponto para o sucesso na grande luta da vida. As crianças devem ser ensinados, já em pequeninas, os rudimentos de fisiologia e higiene por meio de lições simples e fáceis. E este trabalho deve ser iniciado pela mãe em casa e fielmente continuado na escola. À medida em que os alunos avançam em idade, deve-se continuar a instrução neste sentido, até que estejam habilitados a cuidar da casa em que vivem. Devem compreender a importância de se prevenirem contra as moléstias pela preservação do vigor de cada órgão, e importa que sejam instruídos na maneira de tratar as moléstias e acidentes comuns. Toda escola deve ministrar instrução tanto em fisiologia como em higiene, e tanto quanto possível ser provida de facilidades para ilustrar a estrutura, o uso e cuidado do corpo. Há assuntos usualmente não incluídos no estudo da fisiologia que deveriam ser considerados, assuntos de muito mais valor para o estudante do que são muitas minúcias técnicas, geralmente ensinadas nesta matéria. Como princípio fundamental de toda a educação neste assunto, deve-se ensinar à juventude que as leis da natureza são as leis de Deus, verdadeiramente tão divinas como os preceitos do Decálogo. As leis que governam o nosso organismo físico, Deus as escreveu sobre cada nervo, músculo ou fibra do corpo. Cada violação descuidada ou negligente destas leis constitui um pecado contra o nosso Criador. Quão necessário é, pois, transmitir um completo conhecimento destas leis? Os princípios de saúde, no que se aplicam ao regime alimentar, exercício, cuidado das crianças, tratamento dos doentes e muitas outras coisas semelhantes, devem receber muito mais atenção do que comumente se lhes dá. Cumpre que se dê ênfase à influência do espírito sobre o corpo, como a deste sobre aquele. A energia elétrica do cérebro, suscitada pela atividade mental, vivifica o organismo todo, e assim é de inestimável auxílio na resistência à moléstia. Isto deve ficar esclarecido. A força de vontade e a importância do domínio próprio, tanto na preservação como na reaquisição da saúde, o efeito deprimente mesmo ruinoso da ira, descontentamento, egoísmo, impureza e, de outro lado, o maravilhoso poder vivificante que se encontra em um bom ânimo, altruísmo, gratidão,
também devem ser apresentados. Há nas Escrituras uma verdade fisiológica, verdade esta que precisamos considerar. O coração alegre serve de bom remédio. O teu coração guarde os meus mandamentos, diz Deus, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. São vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. As palavras suaves dizem as Escrituras serem não somente favos de mel para a alma, mas saúde para os ossos. Os jovens necessitam compreender a profunda verdade que constitui a base da declaração bíblica de que em Deus está o manancial da vida. Não somente é Ele o originador de todas as coisas, mas é a vida de tudo o que vive. É a sua vida que recebemos na luz solar, no ar puro e agradável, no alimento que constrói nosso corpo e nos sustenta a força. É pela sua vida que existimos, hora após hora, momento após momento. A menos que estejam pervertidos pelo pecado, todos os seus dons tendem a dar vida, saúde e alegria. Tudo fez formoso em seu tempo, e a verdadeira formosura se consegue não deslustrando a obra de Deus, mas ficando em harmonia com as leis daquele que criou todas as coisas e que tem prazer em sua formosura e perfeição. Ao ser estudado o mecanismo do corpo, deve dirigir-se a atenção para sua maravilhosa adaptação dos meios aos fins, para a ação harmoniosa e dependência dos vários órgãos. Despertando-se desta maneira o interesse do estudante e sendo ele levado a ver a importância da cultura física, muito poderá ser feito pelo professor para conseguir o desenvolvimento conveniente e hábitos corretos. Entre as primeiras coisas que se devem ter em vista, figura a posição correta, tanto estando sentados como de pé. Deus fez o homem ereto e deseja que ele possua não somente o benefício físico, mas também o mental e o moral, a graça, dignidade, compostura, ânimo e confiança em si, que uma atitude ereta em tão grande maneira tende a promover. Dê ao professor instruções neste ponto pelo exemplo e por preceitos. Mostre o que é uma posição correta e insista em que ela seja mantida. A seguir em importância à posição correta estão a respiração e a cultura vocal. Aquele que senta ou fica em pé com o corpo direito está em melhor condição do que outros para respirar convenientemente. O professor deve impressionar seus alunos com a importância da respiração profunda. Mostre como a salutar ação dos órgãos respiratórios, auxiliando a circulação do sangue, revigoram o organismo todo, estimula o apetite, promove a digestão e leva a conciliar um sono profundo e agradável, desta maneira não somente refrigerando o corpo, mas também acalmando e tranquilizando o espírito. E ao ser apresentada a importância da respiração profunda, deve insistir-se na prática. Deem-se exercícios que a promovam e cuide-se de que fique estabelecido o hábito. A educação da voz ocupa lugar importante na cultura física, visto que ela tende a expandir e fortalecer os pulmões, e desta maneira afastar as moléstias. Para se conseguir correta expressão na leitura e na fala, faça-se com que os músculos abdominais desempenhem papel amplo na respiração e que os órgãos respiratórios não fiquem comprimidos. Que a tensão sobrevenha aos músculos do abdômen, em vez de aos da garganta. Grande cansaço e séria enfermidade da garganta e pulmões podem-se assim evitar. Deve prestar-se cuidadosa atenção para se obter uma articulação distinta, sons macios e bem modulados, e uma enunciação não demasiado rápida. Isto não somente promoverá a saúde, mas aumentará grandemente a suavidade e eficiência do trabalho do estudante. Ao ensinar estas coisas, uma áurea oportunidade se nos oferece para mostrarmos a loucura e iniquidade dos coletes apertados e de toda e qualquer prática que restrinja a ação vital. Um séquito quase infindável de moléstias resulta dos modos não saudáveis do vestir. Deve dar-se cuidadosa instrução sobre tal ponto. Impressione as alunas com o perigo de permitir que as vestes pesem sobre os quadris ou comprimam qualquer órgão do corpo. O vestuário deve ser arranjado de tal maneira que se possa tomar ampla respiração e os braços possam ser levantados sem dificuldades acima da cabeça.
A compressão dos pulmões não somente impede o seu desenvolvimento, mas embaraça as funções da digestão e circulação, e assim debilita o corpo todo. Todas as práticas tais diminuem a capacidade física, assim como a intelectual, estorvando o destarte o progresso do estudante e impedindo muitas vezes o seu êxito. No estudo da higiene, o professor ardoroso aproveitará todas as oportunidades para mostrar a necessidade de perfeito asseio tanto nos hábitos pessoais como no ambiente. Deve ser encarecido o valor do banho diário para promover a saúde e estimular a ação mental. Deve-se também conceder atenção à luz solar e à ventilação, à higiene do quarto de dormir e da cozinha. Ensine aos alunos que um quarto de dormir saudável, uma cozinha perfeitamente limpa, uma mesa arranjada com gosto e suprida de alimentos saudáveis farão mais no sentido de conseguir a felicidade da família e a consideração de todo visitante sensato do que o faria qualquer porção de mobília dispendiosa na sala de visitas. Que mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que o vestido, é uma lição não menos necessitada hoje do que quando foi dada pelo Divino Mestre, há 1800 anos. Ao estudante de fisiologia deve ser ensinado que o objeto de seu estudo não é simplesmente obter conhecimento de fatos e princípios. Isto só se mostrará de pouco valor. Ele pode compreender a importância da ventilação, seu quarto poderá estar suprido de ar puro, mas a menos que ele encha devidamente os pulmões, sofrerá os resultados da respiração imperfeita. Assim, a necessidade do asseio pode ser compreendida e supridos os meios necessários, mas a menos que sejam postos em uso, tudo será sem valor. O grande requisito ao ensinar tais princípios consiste em impressionar o aluno com sua importância, de maneira que ele conscienciosamente os ponha em prática. Mediante uma belíssima e impressionante figura, a palavra de Deus mostra a consideração em que ele tem nosso organismo físico e a responsabilidade que repousa sobre nós de preservá-lo na melhor condição. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Sejam os alunos impressionados com o conceito de que o corpo é um templo em que Deus deseja habitar, que deve ser conservado puro como a habitação de pensamentos elevados e nobres. Vendo eles pelo estudo da fisiologia, que na verdade são formados de um modo terrível e tão maravilhoso, ser-lhes-á inspirada a reverência. Em vez de desmerecer a obra de Deus, terão desejo de fazer tudo o que lhes é possível a fim de cumprir o plano glorioso do Criador. E assim virão a considerar a obediência às leis de saúde não como uma questão de sacrifício ou negação de si mesmos, mas como realmente é, um privilégio e bênçãos inestimáveis.